Ok, continuando então. Então, só lembrando para quem entrou depois, né? Então, o curso de astrologia helenística, ele já está com a data marcada, data inicial marcada, vai começar no dia 13 de agosto. Vai ser uma quinta-feira, às 19 horas. Vão ser duas quintas por mês. Duas aulas de 2 horas cada. As aulas ficam gravadas, para quem não puder assistir, mas quem puder vai poder fazer perguntas e tirar dúvidas na hora. É um curso completo, dura 22 meses ao total, são 3 módulos progressivos. O primeiro de 6 meses, você não precisa ter conhecimento prévio, você não precisa se comprometer com todos os módulos de uma vez. Inscrições até o primeiro dia no site filoantônio.com astrocurso. Tá? E, de novo, a gente acabou de ver os fundamentos ah, da Hieropraxis Fundamental de Hestia. Isso foi desenvolvido pelo Peter Hübner, que ele coordena o seu seminário permanente de teurgia, recomendado para todo mundo que tem interesse em termos de teúrgicos, termos de platonismo, politeísmo, e toda essa área. Então, agora eu quero revisitar a questão dos dias planetários, que no, ahm, que no passado eu exprimi uma certa perplexidade a esse respeito. Ah, Então, eu argumentei no passado, né, que dias e horas planetários, então essa tradicional associação, né, ah, dos dias. Então, segunda-feira é Monday, Moon Day, né? Então, terça-feira é de Marte, quarta é de Mercúrio, quinta de Júpiter, sexta de Vênus, sábado de Saturno e domingo do Sol. Então, essa atribuição, ela não é propriamente astrológica, né? Mas tem mais a ver com numerologia, né? Porque é uma questão de contar os planetas, contar os dias e associar 7 dias a 7 planetas. Não há nada estritamente diferente no céu, segundas-feiras, que torna os segundas-feiras associados à Lua, né? E, e eu levantei problemas de que, assim, eu não vi a lógica dessa sequência e ah, tem problemas ah, típicos que afetam qualquer consideração numerológica, que qualquer consideração numerológica depende de contar, depende de adotar uma unidade de medida. E qual unidade de medida todos tomamos? E se a gente está contando um ciclo de 7, quando começamos a contar, né? E hoje eu vou dar uma solução para esse enigma, e que foi um argumento que me ocorreu, que de uma maneira mostra como o, esse tratamento numerológico dos dias, ele é como se fosse outro lado do fenômeno diurno, fora a ideia do dia como processo, que foi o que eu enfatizei no último workshop. Então, de fato, o central aqui é que o processo, o dia, ele é, por um lado, um processo contínuo e, de outro lado, um processo discreto, né? Então, processo contínuo, isso tem mais a ver com astrologia. Então, o dia nasce com o nascer do Sol. É uma atividade do Sol de iluminar o mundo, né? E o regente de cada dia, então, é o regente do signo solar, do signo no qual está o Sol. E o regente da noite, na medida em que a noite é também um processo de, vamos dizer, escuridão e esfriamento, é o regente oposto ao signo onde está o Sol. Então, isso era o jeito que eu expliquei da última vez, né? Porém, ele também os dias, a gente também conta os dias. Isso é algo que nós fazemos, e pela e, claro, crepúsculo e aurora são processos contínuos. Porém, eles dão lugar a uma realidade discreta, que são os dias que a gente conta. Um, dois, três, quatro, né? E então, o mesmo dia é tanto um processo contínuo quanto um processo discreto. Então, na medida em que ele é um processo discreto, ele deve poder receber, vamos dizer, um tratamento numerológico. O tratamento numerológico deve ser válido aqui.
Porém, se atribuirmos um número a cada um dos planetas ah, na ordem caldaica, então na ordem canônica dos planetas, então que Saturno é o mais alto e Lua é o mais baixo, né, o mais próximo do céu, a gente vê que, porém, a gente não está simplesmente contando os dias, né, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e fazendo essa segunda-feira, então é o segundo planeta, então é Júpiter, terça-feira, o terceiro planeta, então é Marte. Não. A gente está indo do quarto planeta para o sétimo, para o terceiro, para o sexto, para o segundo, para o quinto, para o primeiro. A ordem parece arbitrária. Para isso, há uma resposta clássica estabelecida, que são as horas planetárias. Também há um outro problema aqui, seria por que começar de Saturno e terminar na Lua e não começar na Lua e terminar em Saturno? Por que descer e não subir? Ahn, então, a resolução clássica para isso é que as horas planetárias. Então, os dias planetários dependem da contagem das horas planetárias. O regente da primeira hora do dia dá nome ao dia. Então, a primeira hora de domingo é regida pelo Sol. Por isso que domingo é Sunday, o dia do Sol. Daí vamos contando na ordem descendente caldaica dos planetas. Então a gente vai Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua, né, ao longo das 12 horas do dia, né? Mas isso só funciona porque contamos 12 horas ao dia, né? 12 horas de dia e 12 horas de noite. Isso não afeta muito, mas o que a gente está falando aqui são horas solares, né? Então não é a hora uniforme que a gente emprega hoje em dia nos nossos relógios, mas é a hora que você obtém quando você, dado um dia, né, um período de luz, você divide isso em 12 partes, e daí cada uma dessas partes é uma hora solar. Então, durante o verão, as horas solares são mais compridas, durante o inverno, elas são mais curtas. Mas por que que a gente divide um dia em 12? Por que 12, né? Isso parece algo arbitrário, né? E também, por que que a gente vai contando em 7? Por que esses 7 planetas, né? Então, o insight que eu tive é que existe uma resposta para isso, que é justamente a identidade do Sol. Então, na medida que o Sol, ele é ultimamente, ele não é esse corpo, né? Ele é uma estrutura, da experiência, mais do que uma estrutura da experiência. Ele é a causa, ele é o valor que essa estrutura, expressa, né? Ele é uno e ele é simples. E assim, ele só pode ter uma atividade. Tudo que ele faz tem que ser a mesma coisa. Em particular, de alguma maneira, tem que haver uma identidade entre o ano e o dia. E logo há uma identidade fundamental. O ano é o dia e o dia é o ano. Quando a gente está contando 12 horas no dia, a gente está reconhecendo essa identidade do Sol em todas as suas atividades, né? Então, o número, por ser uma espécie de hum, unidade abstrata, ou, bem, na verdade, uma contagem abstrata, ele consegue exprimir a identidade de uma mesma coisa em duas atividades distintas. Aqui você tem uma imagem da lemniscata, formado pelo Sol, né? Então isso é, se você tira uma foto do Sol ao mesmo tempo em todos os dias de um ano, ele vai aparecer em lugares diferentes no céu, né? Ele forma essa figura de 8. Essa imagem eu peguei aqui de um site do Anthony Iomamitis. Ahn, e então esse é o pulo do gato. Agora, é reconhecer que a identidade do Sol requer reconhecer uma identidade entre ano e dia. Então, as divisões do ano, os 12 signos do zodíaco, precisam ser reconhecidos numa divisão do dia em 12 horas, né? Há uma pergunta aqui, por que 12 signos do zodíaco? Chegaremos lá. Porém, antes disso, devemos entender que se há uma identidade, vale para os dois lados. Deve ser recíproco. Ou seja, se a gente divide o dia em 12 porque o dia é o ano, a gente deve também dividir o ano de acordo com as divisões do dia. E será que a gente faz isso? Então, isso aqui é a lei da reciprocidade, né? Então, isso é algo muito importante porque
É como se fosse com essa ideia de que, cara, números podem ser significativos quando reconhecemos uma identidade. Ou seja, a gente pode aplicar esse tipo de raciocínio numerológico quando a gente pode, hã, inverter sempre as aplicações, né, tem que ter uma certa reciprocidade. Se há 12 horas do dia, porque há 12 signos do zodíaco, então precisa ter o a binariedade do dia, né, o fato que há dia e noite, tem que se ver no ano também. O fato que há 4 momentos, centrais no dia, nascer, meio-dia, pôr do sol e meia-noite, tem que se também, refletir no ano também, né. E, de fato, a gente encontra isso. Então, na astrologia, por exemplo, se distingue entre signos diurnos e noturnos. E essa divisão em signos diurnos e noturnos mostra que há, de fato, essa binariedade do dia se reflete hã, no ano. E há uma correspondência entre o nascer, meio-dia, pôr do sol e meia-noite, com os equinócios e solstícios, né. Então, o equinócio da primavera, né, que, quando o ano astrológico começa, é como se fosse o nascer, o meio-dia, corresponde ao solstício de verão, o pôr do sol ao, ao equinócio de outono e à meia-noite ao solstício do inverno, né, porque o solstício do inverno é o ponto com menor quantidade de luz e o solstício de verão é o ponto de maior quantidade de luz, né. Então, assim, nós temos uma correspondência, né, a gente encontra o 4, né, a divisão quaternária do dia no ano, da mesma maneira como a gente encontra pelas horas a divisão duodenária do ano no dia, né. E então, dia e ano refletem a mesma estrutura, porque são a mesma atividade, ou atividade do mesmo titã. Deixa eu voltar aqui. Então, mas por que isso leva uma pergunta: se as horas devem seguir as, ah, os signos, por que eles não seguem as regências dos signos? Né, a gente não, segue, não é que a gente tem uma hora vamos dizer, de Leão, seguido por uma hora de Virgem, seguido por uma hora, de Libra, mas a gente vai descendo sempre pela sequência dos 7 planetas. Isso é outra ordem, não é a mesma ordem. Uai, se era para ser a mesma coisa, por que que não, né? E parece então que o mesmo planeta ele exerce 2 ofícios distintos, ele rege signos pela ordem zodiacal, rege horas pela ordem das esferas. Então a gente vai ver a resposta disso mais tarde, quando a gente discutir os hinos planetários, porque daí vamos ver a afinidade do planeta com cada número. Mas eu vou pôr isso de lado no momento e vou, virar para a pergunta: por que o ano se divide em 12 signos e por que há 7 planetas, né? De onde a gente tira esses números 12 e 7, afinal de contas? Hum.